Dando início ao nosso curso do Excel básico intermediário, eu começo pelos conceitos mais básicos possíveis, que são linhas e colunas. As colunas elas são representadas pelas letras do nosso abecedário e as linhas pelos números. O eixo Y ele representa as colunas e tem um limite de 16.384 colunas, que é representado pela célula XFD. E o eixo X representa as linhas, que tem um limite de 1.048.576 linhas. Esse é o limite máximo de linhas do Excel. Aí você vai se perguntar por que o eixo Y está na horizontal e o eixo X está na vertical. Mais à frente eu vou explicar para vocês correlacionando o Excel com o plano cartesiano. Mas vamos voltar aqui para o conceito de colunas. A primeira coluna ela é representada pela letra A, a segunda B, terceira C, quarta D, até a célula XFD. As linhas pelos números, 1, 2, 3, 4, 5, até o limite máximo de 1.048 linhas. E aqui eu começo a relacionar o Excel com o plano cartesiano. Olhando simplesmente dessa maneira, você não consegue ver uma correlação. Por quê? Eu teria que inverter o Excel para que ele ficasse no primeiro quadrante do plano cartesiano, onde todos os números seriam positivos. O eixo Y é representado pelas colunas e o eixo X pelas linhas. Eu começo a relembrar de conceitos mais básicos ainda. O eixo Y seriam as ordenadas e o X as abscissas. Quando eu ploto o eixo Y, tudo que estiver acima do X é positivo e tudo que estiver abaixo é negativo. Quando eu começo a plotar o eixo X, tudo que estiver à direita do eixo Y é positivo e tudo que estiver à esquerda é negativo. Fica mais fácil de ser explicado nesse exemplo. E aqui eu começo a plotar pela origem, que é o 0, 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E as linhas começam do 0, primeira linha, segunda, terceira e quarta. E aqui eu começo linha X, coluna Y. Começo a plotar no gráfico. E aqui eu tenho a primeira célula do Excel, que seria a célula A1. E se eu quisesse a terceira linha e terceira coluna? Eu teria a célula C3. E aqui eu dou início ao primeiro conceito de célula. O que seria uma célula? Seria o cruzamento entre a coluna e uma linha. E para que serve? Ela serve para poder armazenar os dados, que podem ser textos, números, fórmulas, datas. E como é que funciona isso? Ela vai ser identificada por um endereço, que é composta pela letra, que seria representada a coluna, né? E pelo número, que seria a linha. E aqui eu selecionei para vocês a célula A1, que está sendo representada aqui pelo texto. E se eu quisesse a célula A2, eu teria o número que está armazenado ali, que seria o 10. Se eu quisesse a A3, eu teria a fórmula, que seria a fórmula de soma dos intervalos B2 até o B3. Isso eu vou explicar mais à frente no curso. Aqui eu já começo a trazer aquele exemplo, né, da primeira célula, só que no Excel normal. Então aqui eu teria a 1 e a célula C3. E se eu quisesse o intervalo de células, ou seja, da célula A1 até a célula C3? Bastaria eu selecionar a A1 com o botão esquerdo do mouse e arrastar até a célula C3. E aí sim eu teria o intervalo de seleção das células, melhor representado por essa figura. E agora eu vou trazer para vocês o exemplo no Excel. E agora, para ficar mais fácil, para a gente começar a dar o exemplo na prática, se você quiser a primeira célula da planilha, ou seja, a célula A1, que vai ser o cruzamento da letra A com o número 1, basta você clicar. Você vai ver que ele fica com essa cruzinha aqui, ó, branca. Se você quiser a célula C3, basta você vir aqui, ó, coluna, linha 3 e clicar na célula. Essa é a célula C3. E o intervalo de seleção? Você clica na célula A1, deixa o mouse pressionado e arrasta até a C3. E se você quiser saber a última coluna da planilha,
Basta você clicar na célula 1, pressiona a tecla Ctrl do seu teclado e depois seta para a direita. Ele vai trazer até a célula XFD. Para retornar, mantenha o Ctrl pressionado e seta para a esquerda. Ele vai trazer novamente para o início da planilha. Se você quiser saber sobre a linha, continue aqui na 1, aperta o Ctrl, seta para baixo. E ele te traz até o limite máximo de linhas do Excel. Para voltar, Ctrl, seta para cima. Depois eu vou explicar mais sobre todas essas teclas de atalho. Vou fazer uma aula só para falar sobre isso.